E aí, galera, tudo certo? Olha só, queria trazer aqui uma coisa, é, um tema importante, tá? Sobre movimento relativo e tipos de colisões, né? Quando tem um corpo se movendo em relação ao outro, umas questões clássicas de mecânica. Eu vou deixar o enunciado da questão da F1 que me deu essa ideia. Deixei em algum lugar, vou ver se eu consigo deixar aí na tela, tá certo? Então dá uma pausa aí. Se você já conhece ela, né? Se já não conhece, pausa, tentar resolver, beleza? E vamos lá. É o seguinte, resumindo, né? A questão aí da F1, ela trata do seguinte, vai ter uma partícula de massa m, né, no topo de uma rampa que vai ser solta, beleza? E durante o deslizamento, né, a bolinha vai empurrar a cunha, beleza? E aí se pede a altura, ele dá as massas, né, da cunha e da bolinha. Ele pede de que altura foi solto, dado as massas, e que a bolinha saiu com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação à cunha. Isso aqui que tá, aqui que está a armadilha. Em relação à cunha, não em relação ao solo. Vamos lá. Eu já fiz aqui, tá? Eu só vou comentando os passos, as ideias, as principais ideias, comentando aqui o desenvolvimento para a gente ganhar tempo, né? Para não ficar aqui 10 minutos escrevendo e tal, porque eu quero focar aqui apenas no raciocínio e nos principais pontos. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar com velocidade relativa, porque tem movimento relativo. Até porque no enunciado ele falou a velocidade da bolinha em relação à cunha, que é de 3 metros por segundo. O que a gente vai fazer? Eu vou usar a seguinte notação. VAB é a velocidade de A em relação a B. Nesse caso, vou chamar a bolinha de a cunha de B e o solo de S. Tem uns três referenciais. Porque assim, geralmente quando a gente fala de velocidade, a gente se refere ao chão, né? Você fala assim, um corpo com velocidade de 5 metros por segundo. Normalmente é em relação ao chão. Mas como aqui tem movimento relativo, né? Um movimento de um corpo com o outro, é bom tomar todo o cuidado. Então vou usar a seguinte notação. VAB, velocidade de A, da bolinha em relação a B, que é a cunha. VBS é a velocidade de B, da cunha em relação ao solo, tá certo? Ok, o que ele forneceu no texto foi a velocidade de B, de A, em relação a B. Os 3 metros por segundo é a velocidade da bolinha em relação à cunha. Beleza? Como é que a gente relaciona os três? A gente relaciona os três pela relação de Galileu, tá? Composição de movimento. Fica da seguinte forma. Se vocês quiserem, tá? Eu faço uma aula separada só abordando isso aqui. Porque isso aqui aparece muito naqueles problemas de travessia de rio, movimento relativo, enfim. Vamos lá. Então, ó, velocidade de A em relação a B, vetorial, tá? A gente vai fazer o tratamento vetorial. Mais velocidade de B em relação a S é igual a velocidade de A em relação a S. É como, né, se cortasse aqui o referencial intermediário. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. É como se, né, a gente cortasse o referencial intermediário. Enfim, como estamos falando de vetores e a gente quer a velocidade de A em relação a S, e eu vou explicar o porquê, vai ficar da seguinte forma. Lembrando, né, que eu chamei isso de U, velocidade de A em relação a B de U, que é 3 metros por segundo, velocidade de B em relação a S de V. Porque é o seguinte, eu vou estar somando esses dois vetores conhecidos, só que esses dois vetores, eu coloquei aqui, eles têm a mesma direção em sentido oposto, tá? Então, o módulo da resultante deles vai vir pela diferença, tá vendo isso aqui, ó? Vai vir pela diferença, porque vai ser esse vetor. Tranquilo? Então, o módulo da velocidade de A em relação a S vai ser, né, da bolinha A em relação ao solo, vai ser o módulo da diferença. Enfim, vou subtrair os módulos, né? Eu fiz dessa forma para simplificar a notação, tá certo? Enfim, eu recomendo fazer assim para tomar todo o cuidado. Quem já é um pouco mais experiente, já colocaria isso direto. Mas enfim, fazendo assim, tá? Com todo o cuidado, você evita erro. Vamos lá. Feito isso, já feita a relação das velocidades, isso facilita agora a nossa vida, tá? Porque eu tenho todas as velocidades, de A em relação a B, de B em relação ao chão, de A em relação ao chão. Todas as velocidades agora praticamente são conhecidas, tá? Então vamos lá.
Agora eu posso usar a conservação do momento linear em paz, porque durante o movimento aqui, né, não existe forças externas na horizontal, então as forças internas na horizontal se anulam, o que me permite conservar a quantidade de movimento na direção x, né? Até porque no fim eu tenho movimento apenas na direção x. Então vamos lá. No início é zero, né? Porque estava em repouso. Olha lá, estava em repouso. Vou parar de mexer. Estava em repouso, beleza, estava em repouso, beleza. Eu vou fazer o tratamento vetorial, tá? Então, momento linear, ó. O momento linear final de A vai ser massa vezes velocidade de A em relação ao chão. Por quê? A quantidade de movimento que eu estou fazendo é em relação ao chão, tá? Para o observador no chão. Então, as velocidades que eu vou usar vai ser tudo em relação ao chão. Por isso eu tinha feito isso logo, tá? Então, momento linear de A em relação ao chão, mais o momento linear de B em relação ao chão. Tranquilo? Enfim, fazendo aí a operação vetorial, passando para um lado, a gente tem isso. Aplicando o módulo, vamos ter isso aqui, tá? Como a massa é positiva, esse negativo sai porque eu estou fazendo em módulo. O módulo, a massa é 2 kg, né? Como fornecido no texto, aqui é 10 kg. Módulo de A em relação ao chão é isso aqui. Velocidade de B em relação ao chão é V. Enfim, substituindo, né? Vamos ter isso aqui. Agora, substituir as massas, temos essa relação. Beleza. Eu fiz em módulo porque, vê, eu vou agora resolver uma equação modular, tá? Porque no final das contas, a gente está interessado em encontrar quem? Em encontrar V, porque ele é... Aliás, ele quer altura, né? Mas tá, a gente vai ter que encontrar V, porque o nosso próximo passo é usar a conservação de energia mecânica. Tá, eu não completei aqui porque eu quero terminar aqui, ó. Bom, resolvendo a equação modular, eu tenho essas duas opções. Bom, aqui fica 4V igual a menos 3. Então, velocidade V da cunha, né? Menos 3 sobre 4 metros por segundo. Acontece que isso não é um resultado conveniente, porque estamos falando de módulo de velocidade, né? Que tem que ser positivo, porque é um módulo de um vetor. Então, isso aqui não convém. Então, só vou ter uma resposta, que vai ser isso aqui. Vai ficar 6V igual a 3. Logo, a velocidade da cunha né, de B em relação ao chão, a velocidade da cunha, quando a bolinha sai, é de meio metro por segundo, tá? Pronto. E com isso, eu consigo fazer o quê? Conservação de energia mecânica, nosso próximo passo. Então, olha só. Conservação de energia mecânica. Então, ó, isso é um sistema que não tem atrito, não tem força dissipativa, então a energia mecânica se conserva. Então, a energia potencial, vou adotar aqui o chão como nível de referência. Então, a energia potencial que a bolinha tem em relação ao chão vai se dividir em energia cinética da cunha, da rampa, né? E da bolinha. Então, ó, a energia potencial que ele tinha depois se transforma em energia cinética da rampa e dele, tá certo? Lembrando que é em relação ao chão. Então, a velocidade que eu uso da bolinha em relação ao chão, que eu, né, V menos U. Enfim, eu tenho a massa, eu tenho G, eu tenho as massas aqui, eu tenho V, que eu acabei de descobrir, eu tenho U, que é 3 metros por segundo. Resolvendo tudo isso, a gente encontra que a altura é 3 sobre 8 metros. Tranquilo? Se eu não me engano, é a letra A. Show? Então, ó, cuidado aí, beleza? Quando você estiver lidando com velocidade relativa, nas listas de revisão, tá? Tem questão desse tipo para praticar. Daqui a pouco eu trago outra. Show?